E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala de colisões, e a questão diz o seguinte: um bloco A deslocando-se com velocidade VA, bloco A com velocidade VA inicialmente, em movimento retilíneo uniforme, colide frontalmente com um bloco B, inicialmente em repouso. Imediatamente após a colisão, ambos passam a se locomover unidos, na mesma direção em que se locomovia o bloco A, antes da colisão. Baseado nessas informações e considerando que os blocos possuem massas iguais, é correto afirmar que, e aí a gente tem então que encontrar a resposta certa. Bom, vamos por partes então. Primeiro, batendo o olho nessa questão, quando a questão ela me fala que ambos passam a se locomover juntos, né, unidos, isso aqui é uma característica, uma dica que a questão te dá, quando ela quer falar que a colisão é uma colisão perfeitamente inelástica, tá? Então, característica da colisão perfeitamente inelástica aí no enunciado é quando a questão me diz que os corpos ficam unidos. Beleza, primeiro ponto é isso. Segundo ponto aqui é o quê? O que a colisão inelástica ela tem? Além dos corpos ficarem unidos, né, que a gente já falou, a gente tem o quê? A energia cinética do teu sistema, ela não vai ser constante, tá? Na verdade, na colisão, nesse caso, ela vai diminuir. Então a tua energia cinética diminui. Consequentemente, a energia mecânica vai diminuir, né? Porque a energia cinética é uma das energias mecânicas. E tu tem uma conservação da quantidade de movimento do teu sistema. Lembrando que, na verdade, a quantidade de movimento ela se conserva em qualquer situação. Então a conservação da quantidade de movimento vai ser sempre, tá? Sempre em qualquer tipo de colisão que a gente analisar. Olhando as alternativas, eu já posso buscar as alternativas que falam sobre a energia. Por exemplo, a alternativa A, ali no final, fala assim, ó: houve conservação da quantidade de movimento e de energia. Não, tá errada, né? A A já não pode ser porque não existe conservação de energia em colisões inelásticas. A B, houve conservação de quantidade de movimento e de energia, também não pode ser a B. Ó. C, houve apenas conservação de energia, também não pode ser a C. Houve apenas conservação de quantidade de movimento. D, houve apenas conservação da quantidade de movimento. Ó, a D já brilhou, pode ser a D pelo que está escrito aqui, né? Eu não confirmei a primeira parte ainda. E E, houve apenas conservação de energia. Então peraí, a gente já respondeu a questão só olhando a parte teórica, né? Só analisando a parte teórica já matava a questão. Que barbada, né? Mas, Sora, eu quero entender por que a velocidade ela cai duas vezes, né? Porque a resposta é a velocidade dos blocos após a colisão é VA sobre 2. Eu quero entender por que este VA sobre 2. Então vamos entender. A questão já está respondida, mas se tu quiser entender, acompanha aqui comigo. Olha só. Primeiro, como tem que ter conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento do meu sistema tem que ser a mesma do início ao fim. É isso que eu quero dizer quando eu escrevi isso aqui. E aí o que acontece? De uma maneira geral, primeiro eu vou te explicar de jeito rapidão. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Se eu falar do sistema, é a massa do sistema vezes a velocidade do sistema. Só que no início do problema, o B está em repouso. Ou seja, a quantidade de movimento do B é zero, porque ele não tem velocidade, né? Seria a velocidade zero vezes a massa dele. E a quantidade de movimento do A seria a massa do A, que eu vou chamar de M, vezes a velocidade do A, que a questão chama de VA. Então, no início do problema, eu só tenho a massa do A em movimento com uma velocidade VA. Beleza. Após a colisão, o que vai acontecer? Eles ficam juntos, eles vão andar juntos, então a gente tem um aumento de massa. Só que a quantidade de movimento ela só consegue se manter constante se tu tiver uma compensação, ou seja, se a massa está aumentando, a velocidade vai ter que diminuir. E aí a relação é essa, né? Quando os dois blocos começam a andar junto, a gente passa a ter, depois da colisão, uma quantidade de duas massas, né? 2 M's, porque as massas são iguais, então é M do A mais M do B. Então eu tenho um dobro, né? Um aumento de 2 vezes na massa, consequentemente uma diminuição de 2 vezes na velocidade, ou seja, antes a velocidade do meu sistema era VA, agora ela passa a ser VA dividido por 2. Então esse seria um jeito de ver. Outro jeito de fazer é tu aplicando a conservação, né? Como assim? Quantidade de movimento do sistema antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Isso aqui seria uma outra forma de fazer. O legal é que tem várias maneiras e o aluno pode se sentir à vontade de usar aquela
que ele, né, consegue, aquela ferramenta que ele consegue. A questão aqui é o seguinte, ó, antes da colisão, o que a gente tem? A quantidade de movimento do A mais a quantidade de movimento do B. Após a colisão, eles passam a andar juntos, então é A mais B tudo junto. A mais B, tudo dentro, né, como se fosse um corpo só. Qual a quantidade de movimento do A? É mVA. Qual é a quantidade de movimento do B? É 0, a gente definiu ali em cima. Qual é a quantidade de movimento do sistema inteiro? É a massa do A mais a massa do B, que eu vou chamar então de 2m's, vezes a nova velocidade, que eu vou chamar de VF, né? Velocidade final, depois da colisão. Organizando então essa equação, vai ficar assim, ó, mVA é igual a 2mVF. E aí eu acho que agora tu já entendeu o que vai acontecer, né? Esse M corta com esse M, e aquele 2 que está lá, ele vai passar dividindo. Então vai ficar VA dividido por 2 é igual à velocidade final, que no caso seria a velocidade após a colisão. É por isso que acaba ficando então VA sobre 2. Te mostrei de vários caminhos que a resposta de qualquer uma das maneiras é a alternativa D. Espero que tu tenha entendido, espero que tu tenha gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!